Record tenta queimar a Mirella na edição e revolta a internet. Vaza o áudio original e imagens do carro de som que passou lá na fazenda hoje. E parece que isso não é tudo, tem mais coisa. E eu vou te contar todos os detalhes e muito mais agora. Pega a pipoca, porque tá babado. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Eu Já Contei. Hoje mais um vídeo com as últimas novidades de A Fazenda 12 pra você. E olha só, hoje mais cedo aqui no canal eu fiz um vídeo contando o que a edição de ontem mostrou em A Fazenda, onde eles mostraram que Mirella teria sido desmascarada e que a versão do Lipe e da Jaque estariam certos. Acontece que essa versão da Fazenda revoltou a web, porque um vídeo mostra que o que a Mirella tava falando tava certo. Babado, né? Bom, vocês me mandaram muito esse vídeo e de fato isso é verdade. Pra você entender o que eu tô falando, acesse o vídeo que eu postei mais cedo hoje aqui no canal. Nele eu contei a versão da Record durante a edição de ontem e também o momento exato que eles recebem o carro de som. Contei tudo o que aconteceu logo depois que o Play Plus saiu do ar, tudo em detalhes, e você pode conferir nos cards aqui de informação. Pois muito que bem, minha gente, a internet repercutiu que a Record estaria tentando queimar a Mirella. Por quê? Porque na versão passada ontem eles dão a entender que a Mirella teria só sacudido a cabeça quando mencionou o nome da Thaís e que Lipe e Jaque estariam então certos. Eles fizeram isso no flashback. Acontece que nas imagens na íntegra eles mostram a Mirella sacudindo a cabeça, mas na sequência falando: Thaís também não puxaria agora, que é o que de fato ela conta pro Lipe e pra Jaque. Babado, né? Eles tentaram queimar, mas a internet ficou revoltada com essa situação. Vale lembrar também que a Jaque não se impôs na hora de salvar a Raíssa, que foi a pessoa que salvou ela da última roça. E as pessoas disseram que a Raíssa tá certa quando diz que joga sozinha. Babado. Bom, mas isso não é tudo. Agora há pouco, por volta da 1h da tarde, tava conversando na sala a Stephanie, o Lipe e o Lucas. E ele tá assim, meio estremecido, sabe? Eles não estão se dando muito bem hoje. E aí ele disse que não é ele que tem que sempre ceder, que se ela é bipolar, o problema é dela. E que não é ele que tem que estar sempre cedendo, sempre querendo saber se ela tá bem, se ela não tá, relevando os pitis e as crises que ela tem, segundo as palavras dele. Ele disse que não vai ter que estar cedendo sempre e tem que estar levando em consideração o parafuso solto dos outros e ele tendo sempre que entender o lado de todo mundo. Ele disse também que se puder hoje, votaria 10 vezes e que vai distribuir voto. Que babado, né? Disse também que não vai ficar remoendo as coisas como ele fica remoendo na casa da árvore. Tenso. Pois muito que bem, o carro de som que foi na sede de A Fazenda hoje movimentou a internet, mas também movimentou o jogo. A irmã do Biel, que é quem está à frente das redes sociais dela hoje, se pronunciou a respeito disso falando com o Léo Dias. E o pai da Mirella também se pronunciou. A coluna do Léo Dias entrou em contato com o Antônio Octávio, que é o pai da Mirella, para saber se ele concordava com o conselho dela se afastar do Biel e do Juliano. Concordar em ela se afastar do Biel? Ela que tem que saber. Ele também pediu que a emissora, né, que a Record, tenha mais cautela para que esse tipo de situação não aconteça novamente. O que eu acho é que a Record deve tomar mais cuidado com essas coisas. Antônio também aproveitou para fazer uma breve análise sobre a performance da Mirella no jogo. A Mirella encara a todos lá sozinha. O controle emocional dela é equivalente só ao do Biel. Os dois juntos ninguém segura. Brilharam. E eu espero que hoje a Record corrija a falha na edição. Que provavelmente seja essa falha que eu acabei de falar, onde a Mirella teria sido desmascarada, só que na verdade ela contou certinho a versão dos fatos como de fato aconteceu. Bom, a irmã do Biel também se pronunciou sobre o episódio do carro de som. Segundo a coluna do Léo Dias, a Giovana Marins, que é a irmã do Biel, que ele chama de Naninha, não gostou nada do ocorrido e conversou com o Léo Dias sobre o envio do paredão pro reality. Para ela, o ato foi imprudente e merece uma atenção maior dos produtores. Não vamos comunicar a produção, mas achamos de extrema irresponsabilidade. Ela ainda disse o seguinte, ela disse que tamanha exposição do mundo real para os confinados
afinados irá sim prejudicar a competição. Esse carro de som vai afetar o jogo. Eles não receberam informações externas nem do Marcos Mion. Imagina de repente ouvir do céu uma voz dizendo: se afaste do Biel. Quem não iria obedecer? Isso deixou o Biel nitidamente constrangido e desconfortável. Mas jogo que segue. Só que segundo Léo Dias, os fãs da Mirella planejavam, na verdade, era mandar um helicóptero. Só que não deu certo. E fãs de outros participantes também planejam mandar um carro de som. Léo Dias conversou com os fãs responsáveis pelo carro e, de acordo com a jovem que não quis ser identificada, o aluguel do veículo mais usado para fazer propaganda política custou R$1.000. As torcidas da Mirella e da Stephanie se uniram para garantir o pagamento. E não serão apenas esses peões que receberão visitas. Fãs de Raíssa Barbosa juntaram outros R$1.000 para alertá-la sobre Lucas Selfie em nova passagem de o carro de som. E os que desejam reforçar o crush entre Mariano e Jaqueline Oliveira também gastarão a mesma quantia para garantir um automóvel fazendo muito barulho na sede de A Fazenda. A ideia do fandom da Mirella, na verdade, era bem mais ousada. A gente tentou helicóptero, mas não deu certo, disse a fã. Apesar dos fãs visarem o bem do ídolo, a mulher confessa que teme as consequências. Estou desesperada. Será que ela pode ser expulsa? Bom, o vídeo que está circulando nas redes sociais mostra o carro de som, reproduzindo o áudio que também circulou nas redes sociais. Olha só. Atenção, Mirella, se afaste do Biel e Juliano, confie apenas na Stephanie, estamos com vocês, Esterela. Atenção, Mirella, se afaste do Biel e Juliano, confie apenas na Stephanie, estamos com vocês, Esterela. Atenção, Mirella, se afaste do Biel e Juliano, confie apenas na Stephanie, estamos com vocês, Esterela. Atenção, Mirella, se afaste do Biel e Juliano, confie apenas na Stephanie, estamos com vocês, Esterela. Atenção, Mirella, se afaste do Biel e Juliano, confie apenas na Stephanie, estamos com vocês, Esterela. Mirella, se afaste do Biel e Juliano, confie apenas na Stephanie, estamos com vocês, Esterela. Hoje é um dia muito complicado e um dia pra lá de tenso para ter aparecido o tal do carro de som. Afinal de contas, é hoje que acontece a formação de roça e depois da votação, ao vivo, promete muito fogo no feno. Um dos poderes da chama vermelha, que é do Biel, ele vai definir aí, ele ou para quem ele der o poder, vai definir quem vai trocar lá um dos roceiros. E o outro poder, o verde, a gente ainda não conhece. Então promete movimentar muito e o fato do carro de som ter aparecido vai movimentar mais ainda. Ontem à tarde, o Carriere e o Juliano estavam tomando um banho de sol e daí o Juliano disse pro Matheus o desejo dele de ver uma roça formada pelo Biel, pela Jojo e pela Mirella. São os três mais fortes, né? E aí o Matheus disse, o Mariano também. Mas o Mariano, a música dele foi há muito tempo, não tem essa legião de fãs que eles têm. É muito diferente, disse o Juliano. Apesar de querer essa roça aí de gigantes, o Juliano contou pra Mirella que tá com a indicação dele praticamente definida. No Lipe Ribeiro. Ela desabafou com ele falando sobre o Lipe, dizendo que não gosta mais dele, e o Juliano concordou com ela. Estava vendo as possibilidades e acho que vai ter que ser ele mesmo, até por coerência, porque ele já me mandou pra roça. Bom, hoje promete ser fogo no feno e eu vou estar aqui para te contar todos os detalhes e muito mais. Penso, o quanto será que isso vai influenciar no jogo? Os internautas pedem uma posição da Record. Hoje à tarde eles chegaram também a
ia tirar de novo o Play Plus do ar, mostrando só vacas e tudo mais. E tá também, né, acontecendo uma ação de merchandising lá na casa. Então tá tudo bem confuso na tarde de hoje, ainda mais depois desse acontecimento. Mas eu tô de olho e vou te contar todos os detalhes e muito mais. Fica por aqui porque tá babado. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.